Olá a todos, meu nome é Adélcio Camilo Machado, sou professor do Departamento de Artes e Comunicações da Universidade Federal de São Carlos e atuo no curso de licenciatura em música aqui na Federal. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha pesquisa na área de música popular brasileira. Recentemente eu defendi a minha tese de doutorado, que se intitula O Lado B da Linha Evolutiva, Nelson Gonçalves e a Má Música Popular Brasileira. À exceção das figuras dos precursores, dos chamados precursores da moderna música popular brasileira, dentre os quais se incluem Dick Farney, Lúcio Alves, o Johnny Alf, músicos ligados ao cenário de Copacabana daquele período, em grande parte essa música é relegada a um segundo plano dentro da historiografia. E aí disso se consolida a ideia de uma linha evolutiva da música popular brasileira. Começaria nos anos 30, continuaria só com esses precursores, esses ditos precursores, e depois continuaria na MPB dos anos 60. A minha pesquisa então procurou ver o outro lado, a história que não é contada. Por isso eu acabei tomando como objeto central de pesquisa um cantor que foi o Nelson Gonçalves, né? Ele que foi o personagem que me ajudou a olhar para essa história, porque obviamente eu não poderia analisar todo o repertório que foi produzido nesse período. O Nelson Gonçalves possuía atributos vocais que eram muito semelhantes à geração dos grandes cantores, ou daqueles cantores que eram tidos como grandes intérpretes da MPB dos anos 30, como Francisco Alves, Silvio Caldas, Carlos Galhardo. Porém, ele começou a atuar num período de reconfiguração nos padrões de gosto da música popular brasileira daquele período. Então, embora ele tivesse aqueles mesmos atributos de uma geração que anteriormente foi considerada como de grandes intérpretes, esses mesmos atributos no período dos anos 40 e 50 já não lhe deram a mesma legitimidade. Então, por exemplo, se a gente escuta o samba-canção Cinco Letras que Choram, gravado pelo Francisco Alves, composto pelo Silvino Neto, que é de 1945, a gente ouve, né, a grande potência vocal que esse cantor Francisco Alves tinha e gozava de grande prestígio nesse período. Adeus, 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 cinco letras que choram num soluço de dor. O Nelson Gonçalves não fica muito longe disso. Se a gente ouve o tango Hoje Quem Paga Sou Eu, composto pelo Erivelto Martins e pelo Davi Nasser, gravado pelo Nelson Gonçalves em 1956, a gente ouve essa mesma potência sonora, essa voz emitida com grande intensidade, um registro também muito amplo, quer dizer, o Nelson Gonçalves dominava tanto o registro grave quanto o registro agudo, tinha uma ampla extensão. Antigamente, nos meus tempos de ventura, quando eu voltava do trabalho para o lar, deste bar alguém gritava com ironia: entra, mano, o fulano vai pagar. Havia sempre alguém pagando um trago pelo simples direito de falar. Então ele, a princípio, em termos de material musical, ele teria o mesmo material do que seu antecessor. Contudo, nesse período começava a emergir um novo tipo de repertório. Se a gente ouve uma canção contemporânea, como por exemplo Rapaz de Bem, que foi composto e gravado por Johnny Alf, um pianista que atuava nas boates da Zona Sul carioca, a gente percebe outro tipo de colocação de voz e uma voz muito mais delicada, sem aquela emissão vigorosa, tal qual Nelson Gonçalves e seus antecessores tinham. Você bem sabe, eu sou rapaz de bem, minha onda é do vai e vem, pois com as pessoas que eu bem tratar, eu qualquer dia posso me arrumar, vê se mora no meu preparo. O que é bem interessante é que na construção da tal linha evolutiva da música brasileira, quem entra é Johnny Alf e não Nelson Gonçalves. Então, a partir daí, a gente tem uma história, né, dessa linha evolutiva da música brasileira, na qual entra Francisco Alves com seu vozeirão, entra Johnny Alf com sua voz mais delicada e não entra Nelson Gonçalves. Então,
a gente vê nesse período dos anos 40 e 50 como que se opera essa reconfiguração nos padrões de gosto e como a escrita da história é feita de inclusões, mas é feita também de muitas exclusões, dentre as quais se inclui a própria produção do Nelson Gonçalves. Então a pesquisa teve que ser feita nesses eixos, foi uma pesquisa que utilizou, eu tive que fazer transcrições musicais, passar para a partitura, fazer análise das canções, dos arranjos, que eu tive que também pesquisar como é que os periódicos falavam sobre a música, então fiz uma sondagem da crítica musical desse período e também pesquisei o mercado fonográfico, quais eram os artistas em voga no período, para tentar mapear um pouco esse cenário e mostrar como é que o Nelson Gonçalves se inseria. E a tese se fecha mostrando como é que imagens posteriores, então como é que a crítica posteriormente olha para esse passado dos anos 40 e 50.